nosso pensamento a respeito do nosso dia a dia na política. Bom, bom dia, Pierre. Muito obrigado. Já estava ali no estúdio, lá conversando, pelo menos aqui na emissora, lá naquela sala onde tem o nosso pessoal faz as matérias, e conversava ali com principalmente o Ilamar Júnior, né? Isso. Que é não só diretor da emissora também, de Fato, Justo e Direito, mas também diretor da própria Agreste TV+, e do programa O Visão Política, né? Bom, Pierre, bom dia. Bom dia, Ilamar. Bom dia, Ana Maria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Agreste FM. Bom, a partir de então eu vou tomar a liberdade de chamá-lo colega, né? Colega de bancada aqui no momento, como comentarista também aqui do programa, aproveitando exatamente esses seus conhecimentos que você tem, a exemplo de Zé Maria, que acompanha, né, a política nacional e até internacional, porque tudo nos interessa. Mas vamos ter uma matéria. O governador Paulo Câmara, ele assumiu na manhã de terça-feira a presidência do Consórcio Nordeste. Após a transmissão de cargo, que foi realizada no Palácio do Campo das Princesas, ele ressaltou a honra de representar os colegas governadores à frente de uma instituição que tem cumprido um papel fundamental na integração e cooperação entre os 9 estados da região, além da busca de soluções conjuntas para desafios em comum. E ele disse, o governador, abre aspas, aprofundar a cooperação entre os estados, impulsionar os potenciais em comum e compartilhar as soluções dos desafios são as metas para o mandato à nossa frente. Desde já, meu objetivo é, no mínimo, repetir a altivez e a liderança dos meus 2 antecessores, o Rui Costa e o Wellington Dias. Vamos seguir cada vez mais integrados na direção de um Nordeste e um Brasil menos desigual, mais próspero e, sobretudo, mais humano, fecha aspas, afirmou o governador Paulo Câmara ao assumir. Segundo o próprio governador, em 2 anos de existência, o Consórcio Nordeste promoveu ações exitosas, como a constituição de um comitê científico para orientar os governadores na tomada de decisões no enfrentamento à Covid-19, respeitando a ciência. O Nordeste registrou a menor taxa de mortalidade pelo novo coronavírus em 2021 e adotou iniciativas sociais importantes, como o auxílio aos órfãos da pandemia. Encerrando, o Paulo Câmara também destacou a missão de negócios na Europa, que resultou na ampliação de investimentos de empresas francesas, alemãs e italianas nos 9 estados nordestinos. E ele disse mais, estamos cumprindo um papel político essencial, servindo de contraponto a um governo federal que paralisou as políticas públicas de educação, segurança e cidadania e evidenciou no combate à pandemia a sua face mais desastrosa, fecha aspas, frisou o governador. Como já disse, a nossa emissora é uma rádio totalmente independente, cada companheiro, ele tem a sua opinião própria, pode discordar, fique à vontade. Pierre Logan, governador Paulo Câmara assume a presidência do Consórcio Nordeste. Agora, resta ao Paulo Câmara a condução daquela investigação sobre o Consórcio Nordeste dos mais de 50, quase 50 milhões. 48 milhões. Os quase 50 milhões de compra de respiradores que não foram entregues. Na verdade, 10% somente foram pagos até agora. Pois não, Pierre, me permita, para eu não tenho hoje o raciocínio rápido como vocês, né? Em função até da propriedade, né? Uns menos, outros mais. Bom, mas que não me falha a memória, e inclusive foi bombardeado o governador, como esses políticos, pelo menos, os que estão em evidência, não é? Eles são bombardeados pela imprensa, não é? E em nenhum momento perguntaram exatamente a eles sobre esses respiradores que foram comprados, aqueles de porcos e coisa, não perguntaram. E o que me passou pela cabeça foi o seguinte, todo mundo comenta e fala que a imprensa não fala, não conversa com o presidente, não entrevista o presidente, primeiro porque ele não quer. Tanto que todas as vezes que pode ser Globo, qualquer pessoa de imprensa, que vai a ele, ou melhor, bota uma matéria no ar,
que vai a ele, que é obrigação da imprensa, você sabe disso, de tecer um comentário e procurar, né, a quem de direito para dar respostas, e todo dia a gente ouve isso. Procuramos e nada a responder, quer dizer, não gosta. Ou já tive comentários, já se sabe que se permitisse o presidente ser entrevistado, a assessoria diz logo, essas são as perguntas. A maioria das imprensas não se serve para isso, senão para perguntar o que ele quer responder, isso também nós não fazemos. Eu digo, está do mesmo modo o governador, porque outra vez ele teceu uma crítica a respeito disso e agora me parece estar no mesmo barco, quer dizer, isso era a primeira coisa que você tinha que perguntar a quem assume a presidência de um consórcio como esse aqui do Nordeste, que foi exatamente esse furo que até hoje ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vê. Foi estranho para você, o repórter que estava lá, centenas de repórteres, e ninguém perguntou sobre isso a ele? Estranho não, né? Até porque existe uma crítica justamente à imprensa nacional, à imprensa como um todo, de fazer política fora do ambiente político, digamos assim, como se fosse um quarto poder. Existe essa crítica. Pode ser que tenha havido uma pauta pré-estabelecida, determinada para que os repórteres pudessem fazer as perguntas. Mas eu acho que a maior questão aí é a seguinte: o consórcio ele foi feito para baratear a compra de produtos, principalmente relacionados à saúde, segurança e educação. Correto. Aí nós vemos aí o gasto de 48 milhões, como o prefeito Zé Maria me corrigiu muito bem aqui. E depois o Tribunal de Contas, que na maioria dos seus votos eles apontaram para a incapacidade da empresa, para a falta de técnica, para a falta de condições financeiras para entregar o produto, e ainda assim aprovando as contas, né? Aprovando com algumas ressalvas aquela situação. E os repórteres, posteriormente, indo à entrevista a posse, né, vamos dizer assim, do presidente Paulo Câmara, e não fazendo nenhum questionamento acerca das investigações ou da condução. Então tudo isso gera uma incógnita, né? Se foi combinado, se não foi, mas não cabe a mim, pelo menos, com pouca informação, julgar. Zé. Bom, eu estava vendo vocês dois aí, eu discordo um pouco do meu presidente, que respeito às entrevistas do presidente. O presidente dá entrevista sim, eu já vi dando entrevista em rádio, menos inferior, não é 10% da Rádio Agreste FM. Só que as perguntas que as pessoas perguntam são perguntas sérias, não são capciosas, não são... Quando um estado de São... Quando a Folha de São Paulo, que é um jornal 100% de maior contra... circulação na América Latina. Era, não é mais não. Era do modo de maior, que tomou posição contra o presidente da República, fez narrativas e narrativas. Quando esses repórteres chegam, evidentemente, chegam tudo com capciosas e com perguntas maldosas, com o propósito mesmo de prejudicar o presidente. Ele se defende muito bem. O Jornal Globo, a mesma coisa. Quando a imprensa é independente, como Pan News, a emissora Pan News, como é o programa, que é 100% a Jovem Pan, é uma das poucas... O jornal, a Gazeta do CNN, Povo, né? a Gazeta do Povo em Santa Catarina também, ele responde. Eu tenho certeza, presidente, ele vai chegar aqui em Cupira, você vai fazer uma entrevista com ele, vai responder todas as perguntas que você fizer. Agora, evidentemente que eu tenho certeza que você não vai fazer nenhuma coisa para constrangê-lo, porque, infelizmente, essa é uma prova concreta aí que você está falando. Como é que a imprensa, Paulo Câmara disse assim, está aqui no blog de Ivan Maurício, ele escreveu até aqui, dizendo o seguinte: o governador Paulo Câmara critica presidente Bolsonaro a assumir o consórcio Nordeste. Pandemia revelou sua face mais desastrosa, quer dizer, sempre dizendo que o presidente é genocida, toda essa parte. Inclusive está aqui essa mesma matéria aqui mais na frente, que nós brasileiros, o presidente, o Ministério da Saúde, vacinou mais em proporcionalidade, mais do que nos Estados Unidos. Nós somos o primeiro país de vacina, um dos primeiros países de vacina do mundo. Por quê? É aquela história bíblica que eu sempre digo. O pai tinha 2 filhos. Disse ao primeiro: filho, vai trabalhar. O filho disse: pai, vou. E não foi. Ao segundo disse: filho, vai trabalhar. Não vou, não. O segundo foi. Qual foi que fez a vontade do pai? Aquele que disse que não ia e foi. É a mesma coisa em relação ao presidente. Eu não quero, mas na hora de fazer faz mais do que todo mundo. Mas isso aí o que diz aqui? Revelou sua face desastrosa. Espera-se, aí ele diz, Ivan Maurício, espera-se que o governador Paulo Câmara esclareça o paralelo de 48 milhões pago
pelo consórcio Nordeste para adquirir respiradores que nunca foi entregue. O meu e do seu imposto, ele diz assim. Então, aí você vê, a imprensa mesmo parece uma coisa meio, tudo combinado. A imprensa tomou um lado, infelizmente, de 4 anos para cá, porque a imprensa fosse independente e séria, colocava o governador, e aí, governador, o senhor vai resolver, vai ver, vai examinar direitinho? Ninguém fez essa pergunta. O que é que você dá a impressão? É você que está nos ouvindo que responda. Então, separe o joio do trigo, separe a imprensa séria, uma Agreste FM, que tem aqui pessoas que pensam diferente até do presidente, mas ele respeita, ele vê as opiniões contrárias, e veja a imprensa, aquela imprensa que só fala de um lado. Não era para a imprensa, todos os jornais de Pernambuco e do Brasil fazer essa pergunta ao governador? Governador, o senhor vai resolver? Ninguém tocou no assunto. Você que está nos escutando, põe uma pulga atrás da sua orelha e veja como é que vai os acontecimentos aqui nesse país. Inclusive, ainda numa entrevista à imprensa, após a posse, companheiros, pela primeira vez, o governador Paulo Câmara, ele falou sobre a decisão do secretário de Desenvolvimento Econômico, o Geraldo Júlio, de não ser candidato à sua sucessão em outubro. De acordo com o governador, o ex-prefeito do Recife pediu para não ser colocado como opção para disputa, afunilando a escolha para os deputados federais Danilo Cabral e o Tadeu Alencar e o secretário da Casa Civil, José Francisco Neto. Pierre. O tabuleiro do xadrez da política deste ano ainda tem muitas peças para mover. Então, aquele cenário que a gente acreditava que seria o existente no plano concreto da realidade deste ano já mudou completamente. Então, frequentemente os políticos dão cavalo de pau nas suas estratégias, né? Nomes que entram, nomes que saem por vários motivos. E, mais uma vez, né, não cabe a mim, já que eu não sei a estratégia do Paulo Câmara de escolhas de nomes ou exclusão de nomes dentro do plano político dele. Ele vem acertando nas estratégias políticas. Tanto é que, contudo, para dar errado a sua campanha anterior, ele foi reeleito governador de Pernambuco, né? Agora, eu só acho que ele vai encontrar um problemazinho aí pequeno com o PT. Porque se o PT virar um dissidente dessa causa Paulo Câmara, aí com certeza vai ter um racha muito grande. Zé, o governador também falou do perfil do candidato, do seu candidato, o que ele pretende para colocá-lo como seu sucessor, evidenciando, claro, que pretende escolher um nome com capacidade administrativa comprovada, mas que também tenha experiência política, apesar de alguns interpretarem como óbice a escolha de José Francisco Neto, que é um aliado do governador, sublinha que a passagem pela Casa Civil por 3 anos, sem qualquer tipo de aresta, aponta para a experiência política do Zé Neto, para tentar suceder Paulo Câmara em outubro. Olha, Paulo Câmara é uma pessoa inteligente, não é à toa que ele foi reeleito no primeiro turno, né? Se não fosse uma pessoa que fosse capacitada, não teria sido. É evidente que existia aquela polarização política muito grande no país, e com a certeza que Haddad seria o presidente, fez com que também, se chegasse ao segundo turno, ele não teria sido eleito, não. Teria sido totalmente diferente. Mas aí foi eleito e, chegando agora no final, não pode ser mais reeleito, então está pensando, já tinha seu candidato na manga do paletó, que era o Geraldo Júlio. Mas com essa série de denúncias, de escândalo de Geraldo Júlio na prefeitura, ele percebeu inteligentemente que Geraldo Júlio seria a solução. De uma maneira honrosa, saiu isso assim dos jornais de hoje. Geraldo Júlio disse que não quer ser candidato. Geraldo Júlio não quer ser candidato. É uma maneira honrosa de dizer assim, se eu for ser candidato, eu vou ser queimado e a oposição tem muita bala na agulha para disparar contra mim. É uma maneira honrosa. Eu não quero ser. Muito bem, parabéns a Geraldo Júlio por essa maneira inteligente de se sair numa situação de fogo cruzado. Mas aí acontece que ele tem o Zé Neto. Pelo que eu sei, eu sou de oposição, mas acho que o governador faria uma boa aposta se colocasse Zé Neto. Pelo menos ele ainda é virgem na política. E os virginianos, as pessoas que são virgens na política, diante dessa nova mentalidade do povo brasileiro, todo mundo quer o novo,
quer esquecer os velhos, aquelas coisas, aquele caguete, aqueles velhos vícios, hábitos. As pessoas acreditam, embora que talvez o novo seja pior do que o velho, né? Mas pelo menos o novo é uma esperança. Eu tenho a impressão que o governador, que é um homem inteligente, como ele é de fato, e também planejador político, ele vai apostar as fichas dele, sim, no Zé Neto. Até porque tem também Tadeu Alencar, cidadão honrado, apesar da esquerda, é de oposição, mas é uma pessoa que tem um bom nome na praça, mas ele não tem, talvez, ele não teria essa grandeza, mas é um político já de vários mandatos. Eu acredito, Willamar, e ouvintes da Agreste FM, que o candidato do governador é José Neto. Pois não. Eu acho que é uma opinião, como disse o meu amigo aí, Pierre, nós estamos aqui fazendo conjecturas, né? Claro. Que as coisas podem mudar. O tabuleiro político é um tabuleiro muito complexo. Então, é jogo de peão, é jogo de rainha, é jogo de xadrez. Então, eu acredito que, na minha visão hoje, pelo quadro que se apresenta, o candidato para Frente Popular seria o candidato ideal para eles. Mesmo sabendo nós, eu como sou de oposição, que nós estamos muito bem obrigados na fita. Nós temos 3 bons, nós estamos na dúvida, nós temos 3 bons, se pudesse 3 estados, tinha 3 excelentes governadores. Como só é um estado e eu sou governador, nós temos 3, para escolher um dos 3 e dar um sacrifício. Na minha visão, como faço parte do União Brasil, sou partidário, meu candidato é Miguel. Mas sabendo que se não for Miguel, se for Raquel, se for antes, nós estamos bem na fita. Com certeza. Na teoria dos jogos, ele explica justamente isso. Você não só deve olhar quem está do seu lado, mas quem está do lado oposto também. Né? Seja Raquel, Anderson ou Miguel, a oposição tem um nome forte. Então, o que eu acho que o Paulo Câmara fez aí? Ele retirou o nome para deixar um espaço em aberto. Deixando um espaço em aberto, ele praticamente também abre os braços para o apoio do Lula, aqui em Pernambuco. Porque a quem o Lula der o seu apoio aqui, ele pode rachar tanto de um lado quanto do outro, porque a gente sabe que no Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, a esquerda ainda tem muita força. Então ele pode ter retirado o nome do candidato que ele vinha pregando, porque deixaria aí um espaço para uma negociação futura com o PT. Bom, agora, a nível nacional, Ciro Gomes, inclusive, ele passou um tempo esquecido, depois voltou à tona, que vez por outra ele o diz das suas e volta ao foco na imprensa. E por falar em Ciro, a sua candidatura ao Palácio do Planalto vai ser lançada sim pelo PDT na próxima sexta-feira agora. Sexta-feira, né? Na sede nacional da legenda, lá em Brasília. Com isso, cai por terra todas as especulações de que poderia sair do páreo devido aos estragos. Quer dizer, ele deveria, o Ciro, sair do páreo devido aos estragos provocados na sua imagem pela recente operação da Polícia Federal no Ceará, envolvendo ele, o irmão Cid Gomes, né? E principalmente senadores, enfim, a própria família em si. Né? Então, novamente, começando com Pierre, a sua opinião a respeito de Ciro Gomes, candidatíssimo à presidência da República em 2022, claro que é um direito que o assiste, na minha opinião, um dos mais inteligentes políticos dessa nossa geração, isso não se tem a menor dúvida. Tem aquela boca grande a respeito do presidente, que aqui e acolá diz um disparate e, de repente, eu não sei se propositalmente para estar sempre na fita ou é porque realmente ele tem uma biela de menos na cabeça. Bom, o Ciro, ele já estava escrito, né, que o Ciro seria candidato. Ele teceu duras críticas ao Lula durante praticamente todo o ano de 2021, 2020. Ele viajou pelo Brasil inteiro dando palestras nas universidades e teceu duras críticas ao ex-presidente Lula. Depois, ao Bolsonaro nem se fala. Depois teceu várias críticas também, inclusive chegou a ofender o também possível presidenciável, o Moro, né? Tendo em vista o julgamento do Lula, que o Ciro nunca concordou com a forma e o processo com que foi conduzido. E tecendo críticas ao Moro, não poderia se juntar com ele porque era recorrente. Tecendo críticas ao Lula, aí nós temos dois problemas: ele divide a esquerda
e porque o Ciro também é um candidato mais enviesado para a esquerda, e aí o Lula vai ter um divisor a menos aí nas águas do esquerdismo no Brasil. Mas já estava escrito que o Ciro não se juntaria com os outros candidatos e manteria a sua candidatura aí à presidência da República. Não sei se o Ciro tem alguma chance, tendo em vista que, atacando o Lula, ele fica sem o apoio da esquerda. Atacando o Bolsonaro, a direita e o conservadorismo também não o apoia. Então, de certa forma, o Ciro ele conseguiu ser uma ilha, né? Ele se isolou. Mas eu concordo que ele é um dos candidatos mais inteligentes. Inclusive, quem sabe não seria um bom presidente para o Brasil no futuro. Porque, dependendo do sufrágio universal e apoio popular, para esta candidatura aqui, eu não acredito que o Ciro decole, não. Zé? Bom, o destemperado, mais do que Bolsonaro, é o Ciro Gomes. Inclusive, ele e o irmão colocou uma pá escaradeira por cima da polícia. Numa greve lá no Ceará, em Fortaleza. Esse homem, alguém fala que Bolsonaro diz conversa tolice, mas esse homem já conversou, já disse que a mulher que dorme com ele, enfim, já é machista, já deu toda sorte de informações incompletas e até nefasta para sair da boca do político, se desequilibrado emocionalmente. Eu não tenho nada contra Ciro Gomes, até como governador, eu acompanhei ele como governador do estado do Ceará, inclusive na época o governador que era Miguel Arraes. Prefeito de Sobral. Enquanto o Ceará crescia, Pernambuco tornava-se, era o Quirião do Norte, tornava-se um gatinho do Norte. Então o Ceará teve dois bons governadores, Ciro Gomes e o outro que foi o padrinho de Ciro Gomes, que é o dono da Coca-Cola, que é o Tasso Gereissati, empresário bem-sucedido, que apoiou o Ciro Gomes, é filho político de Tasso. Então, Ciro Gomes sempre tentou a presidência da República. Mas ele é destemperado mesmo. Ele chega, mete o cacete em Lula, mete o cacete em todo mundo. Eu acho isso difícil para ele. É pior do que Bolsonaro mil vezes com o seu temperamento. Isso é difícil, apesar de ser um bom administrador. No Ceará, foi excelente governador. 2 vezes seguida foi excelente. Colocou o Ceará, nós sabemos, era o estado que estava em 3º lugar no Nordeste, 4º lugar, 1º lugar a Bahia e Pernambuco disputando. Hoje o Ceará está em 1º lugar, Pernambuco está em 3º. Tudo por falta de bons administradores. Infelizmente, de 20 anos para cá, 22 anos para cá, Pernambuco está patinando literalmente. Essa é a minha opinião. E enquanto isso, o Ceará está crescendo. Esse Rui Costa foi que deu um atraso geral, deu uma paradinha meia pesada, mas quando vinha na mão do Ciro e na mão dos Gomes, na mão do Tajerita, o Ceará disparou. Então, talvez seria um bom presidente, se ele não fosse tão destemperado e soubesse fazer a costura dos bastidores, numa política melhor, talvez pudesse até ser o candidato oficial da esquerda. Mas aí ele se acha, vamos dizer assim, um pouco diferente dos outros, não sei se é para melhor ou para pior, mas ele quer colocar a sua marca, fazer o seu território, e então começa de uma maneira destemperada e desembestada, feito como o meu presidente diz aqui, se Bolsonaro falta uma bielana dele, falta 2. Pierre, uma das coisas que eu fico imaginando aqui, eu acho que a exemplo de muita gente, de muitos eleitores, por que é que, na sua opinião, ou na do próprio Zé, que já deu mais ou menos um parecer do porquê, ora, se nós sabemos que Ciro Gomes foi governador do Ceará, e como disse o próprio Zé Maria, que acompanha, tanto quanto você, como qualquer outra pessoa, mas tem uns que se apegam mais aos assuntos políticos, porque é uma coisa que interessa, devia se ensinar na escola. Essa é que é a verdade. Pois bem, por que ele não decola como candidato a presidente? Porque ela é inteligente, é uma tribuna extraordinária, ele conhece os prós, os contras, o que pode, o que não pode, onde é que está errado, onde é que precisa acertar. Segundo ele, é contra corrupto. Já provou que administrou muito bem. Exatamente, como que dá palestra, muito respeitado e tal, porque na hora de Ciro é candidato, ora, não seria agora a opção do povo brasileiro de votar nessa figura, ou é porque ele é destrambelhado quando ele abre a boca, quer dizer, ele acha que é exemplo do presidente, que pode dizer o que quiser, porque nós comentamos muito, nós sempre dizemos, a própria imprensa sabe disso. Se o Bolsonaro, ele ficasse calado, né, ele certamente era imbatível como candidato a presidente
da República do Brasil. Pelo menos é essa a opinião que se tem. Mas, infelizmente, a exemplo do Ciro, você acha que aquela boca dele, que na hora do pessoal escolher para um cargo tão importante, ou mais importante cargo político do país, que é a presidência da República, o pessoal pensa duas vezes, tanto que ele não passa por exemplo, não passa de um dígito, sempre nas pesquisas, não é? Ele não caminha, ele não anda, não é? E sempre tropeça em alguma coisa. Na sua opinião, você também enxerga assim? Por que é que eu já pensou, por que esse cara não decola? A questão do Bolsonaro, eu não acho nem que ele deveria ficar calado, porque o Bolsonaro, ele se elegeu presidente da República falando e falando muito. Muitas vezes cruzando a linha do aceitável e, por experiência própria, eu entendo que às vezes é preciso cruzar mesmo, para que as pessoas nos escutem, né? Eu digo como seres humanos, como pessoas. No caso do Ciro, eu acho que a questão são dois pontos, a questão do Ciro Gomes. Primeiro, o raciocínio dele às vezes é difícil de acompanhar. Eu tenho formação em Direito, em Filosofia, tenho bastante conhecimento em Neurologia também. Às vezes, assistindo às palestras e às entrevistas do Ciro, eu tenho dificuldade em acompanhar em alguns raciocínios dele. Por conta do nível mesmo. No caso do Bolsonaro, às vezes eu demoro para entender por conta da retórica, né? Que é o que eu acho que o Bolsonaro deveria trabalhar mais, a oratória, porque muitas vezes ele está certo e não sabe se expressar. Não se expressa da maneira correta. Já no caso do Ciro, é difícil de acompanhar às vezes. E outra coisa é que na política se trabalha muito com imagem. Então todo cidadão, às vezes, é meio desequilibrado. Todo cidadão tem seus problemas em casa, dá seus gritos nos filhos, às vezes quer dar umas palmadas. Todo ser humano tem isso. Nós usamos o córtex pré-frontal para utilizarmos da nossa razão, mas também usamos o reptiliano, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções. E quando nós estamos emocionados, apaixonados ou não estamos raciocinando direito, nós somos estourados também. Claro. Mas para um político com microfone, isso não cola. Não pega bem. Não pega bem. Então, tem que ter autocontrole. O cidadão não olha para o Ciro Gomes estourado dizendo assim, não, o trabalho da minha mulher é dormir comigo. Que foi o que o Ciro Gomes disse. É verdade. Ele não olha para isso dizendo assim, poxa, num momento como esse eu também poderia cometer esse equívoco. Não, é machista. Então, quando o Bolsonaro pega o irmão dele, pega uma retroescavadeira e avança para cima de uma manifestação da polícia, onde sabe que as pessoas estão armadas, se ignora o fato dele ter levado um tiro. Ou seja, o outro lado também era passional, né? Correto. E leva-se em consideração que, não, isso não é a postura de um político. Por quê? No político, o cidadão não quer um cidadão comum, ele quer o ideal de cidadão. Isso. Então, na política, nós queremos eleger o totem, né? Aquele que seria o ideal de nós mesmos. Uma pessoa que fala equilibradamente, e muitas vezes eu escorreguei aí nesse sentido. Uma pessoa que se porta de maneira equilibrada também, tanto é que vivem futucando a vida pessoal do político, para saber se ele tem amante, ele tem isso, ele tem aquilo, ele está roubando, ele não tá, o roubo tudo bem, né? Que faz parte da administração. Mas muitas vezes invadem a esfera pessoal. Por quê? O político tem que ser o ideal, aquilo que nós nos vemos como representantes, né? E aí o Ciro Gomes vai lá e fala uma atrocidade de coisas. Barbaridades que posteriormente se voltam contra ele. É verdade. Bom, eu concordo aí com um comentário muito bem feito. Parabéns, Pierre, você disse umas verdades, eu diria verdades eternas. Quando você se refere ao comportamento humano, nós somos exatamente o que você disse que nós somos. O que eu acho, enquanto as pessoas criticam a respeito aqui do meu amigo, o Ilamar, com razão, na visão dele, outros elogiam essa sinceridade brutal de Bolsonaro. As pessoas se admiram com isso que ele não esconde, ele costuma ser autêntico. Isso tem um preço a pagar. Tem o elogio de um lado, as pessoas, uma boa parte de brasileiros admiram e outros criticam com razão. Todos eles têm suas razões. Assim se lhe parece, segundo a visão de quem está vendo. Nesse ponto aí você tem razão. E o que o político precisa é ter autocontrole emocional na hora de falar. Eu, como político, prefeito da cidade, eu não posso dar meu luxo de responder a algum ataque, mesmo que eu tenha razão. Eu tenho que dar a mão à palmatória, eu tenho que ter, vamos dizer assim, couro de jacaré, aprender a apanhar, porque se eu não souber, se eu for responder bater boca com um cidadão qualquer, mesmo que ele esteja errado, quem perde sou eu. Então tem controle. Na hora dessa você tem que ter controle. É difícil.
Você se controlar, você é ofendido. Verdade. Mas você tem que aprender a ter controle, porque senão a imagem que você está falando, que nós fazemos política, é exatamente. Quando a pessoa quer um prefeito de uma cidade, é que é um cara sério, autêntico, etc. Governador é a mesma coisa. Presidente não se fala. E de repente aquele mito que nós criamos, que não existe, nos decepciona. Diz alguma coisa que nós não queríamos ouvir, mas são coisas que ele está certo na visão dele. O que eu tenho, enquanto eu tenho o presidente pensou um pouco diferente de mim, eu acho que é exatamente o contrário. O que faz Bolsonaro fica a pé, como ele está ficando, brigando com a Globo, o gigante, o pequeno Davi, brigando com 10 Golias, e ao mesmo tempo ainda está de pé, é exatamente essa sinceridade dele. Enquanto o cara vai para uma praia, senta-se numa cadeira de praia, se espreguiça parecendo, entra numa joga nesse sinuca do interior, para numa cidadezinha pequena, na beira da sorte, tem aquele sinuquinha que tem ali lá em Bigode, aqui, alto do meio, o cara chega lá, peraí, joga a bola, pega uma Coca-Cola, bom, esse cara tem alguma coisa diferente com ele. Uns gostam e outro acha que não é comportamento do presidente. Todos dois estão errados, todos dois estão certos. Tanto o que pensa assim como o meu amigo Ilamar, como pensa eu que penso o contrário. Colega, estamos certos sim, da nossa visão. Colega, ninguém criticou, em nenhum momento a imprensa foi crítica em dizer que ele estava errado porque foi para o Ceará, ou foi para o Rio Grande do Norte, ou para onde ele queira ir passar as suas férias, que é um direito que assiste, mesmo sendo político. Só que um presidente da República, dependendo das situações do país, esse é o meu ponto de vista, ele tem a obrigação de estar 24 horas no ar. O que a imprensa criticou, não é que enquanto estava as cidades aí acabando-se na água, ele simplesmente disse, não, manda o meu ministro para olhar que eu não quero saber não, como que diz só, eu não vou sair daqui, vamos deixar para minha aguinha de coco, nem compartilhar aqui o negócio da família, que é da história. O Brasil pode pegar fogo, não me interessa. Quando eu voltar das minhas férias, se não tiverem resolvido, eu vou ver o que é que faço. Foi isso que a imprensa comentou, Pierre. Me parece que foi isso. Não foi o fato dele estar nas férias, nem a gente. O que se comenta são as atitudes que ele não toma na hora certa que deveria ter tomado. Essa é que é a verdade. Não sei se você concorda. Eu aprendi bastante com a metáfora. A metáfora seria... Pois não. Comentada, não foi bem uma metáfora, né? Foi uma analogia. Uma analogia. Que o Zé Maria fez, ele falando sobre o filho que diz que não vai e não vai, e o filho que diz que... o filho que diz que vai e não vai, não né? vai. E o filho que diz não vou, mas vai. Essa metáfora foi Jesus Cristo que falou, né? E aí... O mestre dos mestres. Isso. E aí o que é que acontece? O Bolsonaro, ele tem esse defeito, né? Ele não pensa muito antes de falar, mas acaba fazendo diferente. Veja como seria diferente a situação. Alguém pergunta ao Bolsonaro, você está de férias? E Minas está se acabando em água. Ele vai dizer, eu estou muito preocupado com Minas, veja a diferença. E estou imediatamente mandando o meu ministro, que tem toda a capacidade, possibilidade e autoridade para resolver o problema. Vá, que eu já estou chegando. Olha o discurso. Agora olha a diferença. Estou de férias, não me perturbe, problema deles, o ministro já está indo. Não é diferente? Mas veja, nenhum... Mas em seguida ele foi. Ele pegou o avião e foi. Exatamente. Ele mesmo pessoalmente. É o que eu digo. Ele não pensa antes de falar. Ele foi. Mas eu não sei se cabe esse comentário aqui, mas isso ficou na minha cabeça enquanto o Zé estava falando aqui. Muitas pessoas veem o oposto de Bolsonaro como sendo Lula, né? As polaridades. Mas eu tenho um entendimento diferente. Eu acho que o oposto de Bolsonaro é o Dória. Porque se tem excesso pro lado do Ciro, se tem excesso pro lado do Bolsonaro, que é uma pessoa autêntica, que acaba estourando, falando qualquer coisa, nós temos o extremo oposto dele, que é o Dória, que parece que toda palavra dele é pensada, articulada, a roupa é engomada, ele é todo pré-montado para aparecer daquela maneira, e as pessoas acabam não tendo confiança, porque do outro lado também tem um excesso. Ninguém acredita numa pessoa tão perfeitinha, toda certinha, correto, que fala daquela maneira, né? Já deu prova na sua administração, que é um desastre, né? E aí o que é que acontece? Se fosse o Dória falando no lugar do Bolsonaro, com certeza a resposta seria outra. Não sei se o resultado seria o mesmo. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Agora, deixa eu, complementando o comentário, veja o que aconteceu na realidade. Bolsonaro não estava de férias, Bolsonaro passou apenas 8 dias em Santa Catarina. Aconteceu um incidente. Imediatamente, Bolsonaro, se essa conversa de dizer, eu não cheguei a ver na imprensa que Bolsonaro disse que não ia. Bolsonaro criticaram porque Bolsonaro não ia. Os jornais, o presidente está passando de jet ski, não vai. Quando o presidente foi, aí criticaram porque ele foi, porque tinha uma multidão esperando ele, não estava esperando o Rui Costa, é claro,
que o baiano não gosta do governador, estava esperando o presidente, aquela multidão, com aquelas grades, para que ninguém invadisse. Aí quando o Bolsonaro foi lá, que atendeu, que sobrevoou, aí os jornais disseram o seguinte: ele está aqui fazendo política. Quer dizer, critica porque quando ele vai. Quando ele vai, critica. Parece uma piada, né? Agora, isso é uma parte da imprensa só. Fica esse passagem, não é toda, não. Quando exige a presença dele, reclama, ele foi. Foi, sobrevoou, mandou o ministro, deu assistência, gastou mais do que o próprio Rio Costa. A multidão, quando soube que ele ia, ficou lá, enlouqueceu, esqueceu por um momento da sua dor e fez lá aquela multidão, botaram aquelas grades. Ai, quando chegaram, você sabe a loucura quando ele chega. Aí ele foi, atendeu, olhou, conversou com os prefeitos, deu entrevista, mandou dinheiro, quase 600 milhões, ajudou, fez no que pôde. Aí, no outro dia, disse o seguinte: ele veio aqui fazer política. Com todo respeito, você que está nos escutando, seja nosso juiz, faça o seu juízo do que está ouvindo aqui. Bom, daqui a pouquinho, reviravolta na política de panelas. Vereadores de oposição podem aderir ao grupo do prefeito Rubem. Daqui a pouquinho, após o intervalo, começa. Inclusive, William, eu passei por lá essa semana. É uma beleza. Esta semana estarei em conversar com o Rildo para a gente negociar um terreno lá. Ah, mas é escritório de advocacia no meio do caminho de Caruaru. É verdade, né? Maravilhoso aquilo ali. Aí, mais um testemunho aqui de quem sabe, de quem entende e sabe que o dinheirinho dele é difícil de ganhar. Suave. Então, é melhor saber empregar. Essa é que é a verdade. E saber das coisas, o Pierre, sem nenhum favor, isso ele sabe que já o conhecemos há pouco tempo, mas já entendemos exatamente da sua capacidade. E está aqui, como comentarista aqui do programa, me dando o privilégio de estar aí dizendo da sua maneira, como ele entende, de uma forma, de um linguajar que as pessoas entendem. É isso que a gente devia aprender na escola. Certamente faríamos menos besteira ou votaríamos menos por tijolo, por um chapéu, por um sapato. Aliás, chapéu, não sei nem se estão ainda dando chapéu para trocar por voto, não sei nem se... Ô, presidente, deixa eu dar uma notícia boa aqui, isso é no blog do Lama Júnior. Pois não. A Prefeitura Municipal de Cupira ontem completou ontem, né, um ano de vacinação contra o coronavírus, foi na terça-feira, 18 de janeiro. Total 36 mil doses de alegria e de esperança, cumprindo o programa de iluminação contra a Covid-19. Eu tenho aqui outra matéria de Cupira. Exatamente, sai no blog do Lama Júnior, né? Se você me permite, também do blog do Lama Júnior, eu vou dar antes de Panelas, é que a Prefeitura Municipal de Cupira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, começa a instalar câmeras de videomonitoramento e uma central de alarmes nas escolas da zona urbana e também na zona rural do município. No total, são 60 câmeras e 9 alarmes com o objetivo de promover mais segurança aos alunos e aos profissionais da rede municipal de ensino. Para o prefeito Zé Maria, aqui presente nesse instante como comentarista, é mais um investimento indispensável para dar mais segurança às crianças, jovens, profissionais que atuam na rede municipal de ensino e na comunidade escolar. Inclusive, e são palavras, me parece, que do Zé Maria, a educação de Cupira se destaca no quesito investimento. Nos últimos 5 anos, aplicamos diversos recursos para dispor de uma infraestrutura diferenciada e humanizada, sobretudo. Como destaque, aparelhos de ar-condicionado, kits escolas, kit alimentação, reforma dos prédios, novos mobiliários e diversos incentivos financeiros aos professores. E o Zé disse mais: investir na educação é investir no futuro da juventude e no desenvolvimento de Cupira. Isso foi ressaltado pelo prefeito Zé Maria, palavras ao blog do Lama Júnior, que não aumenta nem inventa. Inclusive essa parceria, aí é o do blog, essa parceria entre as secretarias municipais de educação e de administração, que por meio da Guarda Civil Municipal vai acompanhar e gerenciar o monitoramento 24 horas dessas câmaras e dos sistemas de alarme. Eu acho que ninguém é melhor do que o próprio prefeito Zé Maria para falar tudo isso, que já foi, inclusive, indagado, já foi procurado pelo blog do Lama Júnior, que é, como eu digo, não aumenta nem inventa. Parabéns, mais uma vez, assim, ao prefeito. Bom, Zé Maria Leite. Um parabéns a todos nós, principalmente a nossa Secretaria de Educação, o nosso corpo docente, começar por Josefa, começar pela adjunta e todos que fazem, coordenadores, coordenadoras, professores, professoras, até os porteiros, as merendeiras, todos são dignos de respeito, até porque
Educação, quando eu cheguei em Cupira, aqui no ano 2016, eu percebi que a educação estava simplesmente, praticamente acabada. A educação de péssima qualidade, os alunos desmotivados. E uma das primeiras coisas que nós fizemos, começamos pelas reformas dos colégios. Refizemos a reforma de 22 colégios, colocamos um ar-condicionado, praticamente estamos terminando, colocando em todas as salas, né? Isso é uma grande, vamos dizer assim, um avanço em relação a todas as cidades aqui, em relação, poucas cidades talvez tenham esse privilégio de ter suas escolas municipais com ar-condicionado, e pensamos também no cidadão, e pensamos também agora na segurança no final, né? E nós sabemos que o roubo, qual é o problema, o nosso maior, eu converso com a minha secretária, a maior angústia dela é chegar numa escola que está sendo arrombada, já arrombaram várias escolas, claro, então, claro. com essa metodologia agora a questão do quesito segurança, vai nos dar mais, vai reforçar mais o nosso, vamos dizer, vai dar mais tranquilidade a mim como prefeito, a minha secretária e todos que fazem educação, questão de alarme. Imagina qualquer coisa, eu tenho alarme, a polícia já está em cima. Então temos as câmeras também, de todos os lados, qualquer maldade, qualquer coisa que haja de ofensa a um aluno e vice-versa, também o aluno ofendendo o professor. Temos as provas visionais, né? Então, tá aí. Estamos caminhando aí para fazer de Cupira uma educação número 1 aqui na região. Haja visto nossos alunos têm recebido prêmios nacionais de ouro, vários alunos em várias circunstâncias, na matemática. Então, estamos fazendo apenas, presidente, costumo dizer o seguinte, é a nossa obrigação, é meu dever. Não é nenhum favor de minha parte fazer essas coisas. Pois não. Pierre, nós sabemos, me perdoe, você que é um estudioso do assunto, uma figura muito culta, me perdoe se não foi ele que disse, né, o Rui Barbosa, um país se faz com homens e livros. E o que eu quero dizer é o seguinte, certamente que quando ele disse isso, se é que foi ele que disse, né, me perdoe e repito, se eu estiver enganado com o autor da frase, né, Rui Barbosa, quando ele disse isso, jamais eu acho que ele imaginou, quando ele dizia que um país se faz com homens e livros, era no sentido de educar, não é? De ter bons professores e que os alunos aprendessem, não é? Mas hoje, com o passar dos tempos, hoje a preocupação, principalmente dos municípios, do prefeito, é humanizar, não só preparar os professores, mas kit alimentação, por exemplo, um transporte escolar para os alunos mais distantes, são salas com ar-condicionado, quer dizer, salas totalmente refrigeradas. Tudo isso faz parte. Você acredita que isso melhora o aprendizado? Essa preocupação realmente é tão necessária hoje, esse investimento, Pierre? Com toda certeza. Pontuando pela pergunta que o senhor me fez, quem disse a frase foi Monteiro Lobato. Perdão, Monteiro Lobato. Por isso que eu pedi logo desculpas e que não foi essa frase. Agora me responda também, se da mesma ainda sobre educação, para poder eu não cometer outra gafe, né? Ele disse, me parece que aí foi Rui Barbosa que ele disse, eduque-se o homem hoje, né? Eduque-se as crianças hoje e não será preciso castigar os homens no futuro. Talvez o Rui Barbosa tenha citado o Sêneca, né? O Sêneca foi o que primeiro disse essa frase, é filósofo também. O Rui Barbosa é um juiz filósofo, né? Advogado nordestino, inclusive, e a maior honraria da advocacia hoje para um advogado é a medalha Rui Barbosa. Opa! Mas talvez ele tenha citado Sêneca porque ele frequentemente o citava nas suas obras, especialmente no dever do advogado. Ele cita indiretamente. Bom, bem, eu acredito que câmeras de vigilância na escola é essencial, especialmente por conta dos ataques que vêm de fora, que foi justamente o que o prefeito disse aqui. Em Panelas nós tínhamos muito esse problema. Não sei se continuamos tendo, porque as escolas ficaram muito parecidas com presídios, né? Tiveram que botar grades em janelas, portas, vigias em portões, vigias à noite, durante a noite toda, porque os ataques de fora eram constantes. Cupira se adianta. Existe um projeto de lei federal que torna obrigatório a utilização de câmeras de segurança em escolas públicas, tendo em vista que as particulares já se adiantaram e algumas há mais de 5 anos já tem isso. Cupira está se adiantando no tempo quando promove esse tipo de ação. Então, parabéns ao prefeito, parabéns à Secretaria de Educação e parabéns ao povo cupirense, né,
por essa conquista. Todos ganham com isso, né? Com sem certeza. dúvida nenhuma. Quando você precisa de saúde, segurança e alimentação, né? E aí, educação. Sabendo que para se educar você precisa desse conforto, eu tenho certeza que as crianças, os jovens nas escolas estarão mais tranquilos para se concentrar nos estudos, se souber que a vigilância está cuidando deles, né? Com certeza, né? Com certeza, não é à toa que a Prefeitura de Cupira, através da Secretaria de Educação, tem vários prêmios, né? Dado até a nível nacional, graças à sensibilidade, sem nenhum favor, do prefeito José Maria Leite de Macedo. Ajuda na memória também o Polimax? Como é? Ajuda na memória? Ativa também, com certeza. Eu estou precisando porque eu disse Sêneca e era Pitágoras. Pitágoras. Não, a intenção foi boa. Quando eu falei Rui Barbosa, não tinha a ver. Era Monteiro Lobato. Pois bem, mas vamos lá. Não é segredo para ninguém, vamos a matérias do blog do Ilamar Júnior, repito, que não aumenta nem inventa. Não é segredo para ninguém que as relações entre o prefeito de Panelas, Rubem Lima, do PSB, e os vereadores da oposição são as mais cordiais e republicanas possíveis. Também não é segredo que o prefeito Rubem Lima gostaria de ter o apoio da maioria na Câmara. O fato novo é que, nos últimos dias, os encontros frequentes dos vereadores da oposição com o prefeito têm sinalizado a possibilidade de adesões que só fortalecem a base política do prefeito. Não só o presidente da Câmara, o vereador Denival Melo, está com conversas adiantadas com o chefe do Poder Executivo, mas também os vereadores Mano de Boca da Mata, Zé Júlio e o Elton Filho, e o seu pai também, o ex-presidente daquele poder, ex-vereador, o Wellington Saraiva. Nas conversas entre Rubem Lima e o Denival Melo e a oposição, não se discute o apoio esse ano para deputado, porque os dois têm seus compromissos para estadual. Até porque os dois, sendo políticos experimentados, sabem que o importante é a junção entre o executivo e o legislativo. Mas chegaram à conclusão de que as portas de ambos deverão ser mantidas abertas, como afirma um governista, dizendo, abre aspas, não se deve arrombar portas abertas e as conversas entre eles já estão bem adiantadas. Bom, ninguém melhor do que o Pierre Logan para falar sobre essa matéria, reviravolta na política de Panelas. Os vereadores de oposição podem aderir ao grupo do prefeito Rubem Lima. Por favor. Nós falando aqui de escritores, né, de Monteiro Lobato, Rui Barbosa, Sêneca, Pitágoras. Hoje está bem filosófico aqui a visão política, né? O ex-secretário, o ex-ministro de Educação da França, Luc Ferry, que é filósofo, ele cunhou essa frase aí no livro dele, A História da Filosofia, que é não se arromba uma porta já aberta, né? E o próprio final, ele já deixa claro que não tem reviravolta, na verdade, porque a porta sempre esteve aberta, né? Praticamente todos, com exceção de um único projeto da Prefeitura no ano passado, todos eles foram aprovados e sua maioria por unanimidade pela Câmara. E mesmo assim, a Câmara ainda tinha ali 6 vereadores de oposição, né? A minoria era a situação. Então, se houvesse uma quebra de braço política ali, o prefeito com certeza enfrentaria várias outras dificuldades. Eu testemunhei muitos projetos que foram encaminhados para a Câmara de maneira errada e o presidente, antes de colocar em pauta o que poderia gerar um atraso, pedir emenda e outras coisas, mandava de volta para o prefeito e pedia que fizesse a correção e protocolasse novamente para que houvesse a agilização. Então, essas conversas aí, eu não sei do que se trata, digamos assim, o núcleo delas. Pode ser apoios políticos, pode ser uma coisa espúria, pode ser uma coisa sincera. Eu gostaria muito que essas conversas fossem acerca de ideias, de apoios e projetos ao plano de governo, que não fosse, que não fizesse, como a matéria está dizendo aí, uma junção entre executivo e legislativo, porque isso seria uma distorção
da tripartição dos poderes e, por que não, do sistema de freios e contrapesos. A Câmara não está para se juntar com o Executivo. A Câmara está para fazer o papel do Legislativo, muitas vezes fiscalizando, inclusive ajudar o Poder Executivo a não errar. Né? Muitas vezes, eu próprio já liguei para o prefeito e disse, olha, prefeito, o prazo para encaminhar a lei orçamentária anual, tal, nós estamos chegando aqui nesse fim, o contador me ligava, a gente conversava. Então, esse ato de fiscalização não é só um ato de cobrança, também é um ato de apoio, porque não é interessante para a Câmara o Executivo errar, a não ser que exista um problema político. Eu estou falando de problema administrativo aqui. Então, a Câmara, ela pode se juntar politicamente ao prefeito para apoiar um candidato ou para o apoiar no futuro. Com certeza. Mas não sei se essa união das instituições é uma coisa positiva para a população, que elege o vereador com outro intuito. Né? Então, eu acredito que aí nós temos que separar o que é política e o que é administração pública. Concorda, Zé? Bom, você que é prefeito também, eu concordo, sabe que precisa da Câmara para... O nosso amigo aqui, Pierre, fez uma explanação, né? Muito bem feita, disse exatamente aquilo que eu teria dito. Pois não. Como é terreno, que eu não quero dar minha opinião, porque como prefeito, eu respeito os meus colegas vizinhos, mas eu acho que o Pierre está aí. O caminho é esse, é por aí que o Pierre está dizendo. Seriam essas as suas palavras? Essas palavras, eu endosso as palavras dele assim embaixo. Diz, concorda em número, gênero e grau da maneira como ele falou. Evidentemente, quando ele disse uma verdade, quando o eleitor elege um candidato, elege para aquele fim. E se ele muda de ideia por coisas espúrias, já está errado. Mas se muda por outras intenções de ajudar o município, né? Convicções, e acha que deve ser assim para melhorar a vida do próprio cidadão que vota nele, concordo. Aí eu assino o que ele está dizendo e concordo plenamente. Você está certo na sua ótica de visão. Bom, o presidente da União dos Vereadores do Brasil, o presidente vai fazer uma visita aos vereadores nas câmaras em todo o agreste pernambucano. Segundo matéria também do blog do Ilama Júnior. É que o presidente da União dos Vereadores do Brasil, o doutor Edmilson Renault, ele visitou vários municípios do agreste ontem. Inclusive, o doutor Edmilson, acompanhado do vereador Ricácio Enfermeiro, eles iniciaram o ciclo de visitas na Câmara Municipal de Agrestina, depois em Cupira, em seguida Lagoa dos Gatos e finalizou o roteiro na Câmara Municipal de Panelas, totalizando 4 municípios. O principal objetivo das visitas às casas legislativas e para estreitar a relação dos parlamentares com a União dos Vereadores do Brasil, que representa e congrega os vereadores e vereadoras de todo o país e que tem a missão de orientar e fortalecer os vereadores para o exercício de um bom mandato. Novamente, Pierre. Resta aqui a presença do vereador Ricácio. Né? Ricácio Enfermeiro. Ele já faz parte da família, já faz parte da casa. Quiser sentar aqui, Ricácio? Tá. Por favor. Eu gostaria aqui de convidar. Existe também a presença dos campeões ainda, não só de audiência, mas de telefonemas aqui todos os domingos, né? Essa dupla famosíssima já, né? São os famosos três de Cupira, que é o Valdemir e o Doutor, que comandam aí o programa, né? Forró Brega, os que mais recebem telefonemas aqui na nossa emissora. Inclusive tem premiação por conta disso, né? Abraços, um bom dia para todos vocês, cantores, compositores e radialistas também, não é? Inclusive do time, do grupo Rádio Agreste FM. Bom, em relação à matéria dessa visita importante, isso, no seu ponto de vista, você que é vereador, de fato, justo e direito, como vocês chamam no direito, né? É jurídico, por aí, é importante essas visitas, ajuda também, Pierre? Honestamente, Willamar, eu não tenho a mínima ideia. A matéria diz que o presidente visitou a Câmara de Panelas, por exemplo. Correto. Eu não fiquei sequer sabendo da visita. Fui pego de surpresa aqui pelo seu comentário, porque não sei o teor da visita, não sei o motivo, não sei qual o objetivo e nem sei se houve uma conversa. Para falar a verdade, eu só sei que ele foi porque o senhor está me dizendo. Então, uma visita, que visita e que você não sabe se ela foi ou não, eu não consigo entender qual a relevância que isso pode ter tido, por exemplo, para o meu trabalho de vereador. A não ser que o presidente tenha visitado o presidente da Câmara e tratado sobre questões administrativas da Câmara. Né? Como vereador, eu faço meu papel de fiscalizar a própria Câmara também. Então, eu costumamente peço ao presidente da Câmara a lista de funcionários, observo se tem funcionário fantasma, se não tem. Como eu já parabenizei o presidente aqui, ele passou
todas as vezes nesse teste, né? Passa todas as informações, sempre transparente. Então, sobre essa visita aí, eu acredito que deveria ser comunicado a todos os vereadores, deveriam chamar os vereadores para uma reunião, para que esse presidente pudesse passar um pouco da sua experiência como presidente e como vereador também, sobre como a UVB pode nos ajudar no nosso trabalho legislativo, qual a importância dela. Mas, para ser sincero, até a nossa carteira funcional que foi pedida à UVB, de acordo com informações do presidente da Câmara, não chegou ainda. Eu não sei se com a permissão dos senhores também, que todos fazem parte da bancada, por mim não teria nenhum problema, mas de convocar, já que está aqui, o vereador Ricardo Enfermeiro, para que pudesse dar alguma explicação nesse sentido e saber, primeiro, o motivo, né? Se foi apenas de cortesia ou algum assunto mais específico, porque, é como disse o Pierre, muito sinceramente, porque é um vereador totalmente independente, não é? E ele foi muito franco quando, como disse, né, sem ofender, em absoluto, é que gostaria até de ter, pelo menos, tomado conhecimento como vereador e, como ele disse também, em outras palavras, né, pelo menos eu entendi que a visita tão importante como presidente nacional, não é? Da UVB, então eu acho que todos deveriam tomar conhecimento. E o Ricardo Enfermeiro eu convidei porque ele foi quem, como amigo, certamente, né, do atual presidente da UVB, então ele foi comunicado e foi o anfitrião, que me parece levou-os a essas câmaras. Bom dia, vereador, ex-presidente do Poder, o nosso amigo Ricardo Enfermeiro, que é o homem cuja bandeira é a saúde, sempre foi e, segundo ele, vai continuar sendo. Ainda ontem comentamos aqui no almoço, no jantar, no café da manhã, que nós temos todo dia aqui, e comentávamos, né, que ainda a bandeira, ele foi reeleito, o vereador, no outro dia ligou para nossa reportagem, era um assunto que queríamos com eles. Meu amigo, infelizmente eu não posso estar aí, porque vou mandar aqui um áudio para vocês verem, já estou no outro dia, quando assumiu, eu estou aqui em Palmares com o pessoal que vim trazer aqui às pressas para o hospital daqui, que ele tem muito conhecimento no hospital e facilita de certo modo, né? E a gente louva por essas atitudes, porque eu faço questão de dizer que é um homem cuja bandeira é saúde, né? Bom, falemos sobre isso, Ricardo. Bom dia e vamos, por favor, já entrar nesse assunto dessa visita do presidente da UVB. Bom dia, Ilhamar. Bom dia, meu amigo Pierre, colega vereador. Bom dia aqui todo especial ao meu amigo, né, e prefeito Zé Marilito Macedo. Bom dia também a todos que estão nos ouvindo, né, pela essa emissora, que atinge aí, eu acho que mais de 80 municípios, né, e sempre é um prazer estar aqui, né, participando do programa. Ontem a gente fez algumas visitas, na verdade a gente tinha 6 municípios para visitar, né, eu como presidente da UVB, o senhor Edmilson. E aí a gente teve lá em Panelas, onde, eu não sei porque o vereador não foi informado, mas ontem foi entregue, vereador, as carteirinhas de filiação dos vereadores de Panelas. Ontem foi entregue em mão de senhor Edmilson. A respeito da visita que o senhor questiona de não ser informado, é que ontem, na verdade, foi só uma visita de cortesia para entrega dessa carteirinha, mas aí ficou marcado para que o presidente da UVB participasse da reunião de vocês. Num dia que tivesse reunião, se não me engane, o presidente ontem disse que ia voltar nas quarta-feiras. Se eu não me engano. Isso, quarta-feira. Na quarta-feira, né? Eu acho que é dia 2. Se eu não me engano, 2 ou é 3. Mas, aí. Por aí. Então, enfim, ficou, doutor Edmilson, vir para uma reunião para conversar com todos os vereadores. Como estava em débito ao UVB na entrega da carteirinha, ontem foi só... Ele aproveitou para entregar e marcar realmente para vir conversar com todos os vereadores. Como a gente já tinha conversado com os vereadores antes de Agrestina, a gente ontem conversou, acho que com 9 vereadores que estavam lá. Também veio em Cupira para o ato de filiação da Câmara com a UVB, e aí também marcou para uma próxima reunião voltar para Cupira e falar com todos os vereadores. Ontem, como eu já disse aqui, né, foi uma coisa muito rápida, porque foi pagar o que devia, né, que era a entrega das carteirinhas, né, e realmente marcar com o presidente para que ele, na volta agora às reuniões, ele vai avisar aos vereadores o dia exato que a UVB venha para dar uma palestra com os vereadores e explicar os benefícios que a UVB pode trazer na filiação dos vereadores. Bom, eu agradeço aí as explicações
e do vereador ter aceito vir, já que estava aqui conosco, como sempre nos dá o privilégio de estar aqui, de dar essas explicações, eu acho que convence, eu acho que é por aí, não é? Com certeza, eu cutuquei muito o presidente da Câmara por conta das carteirinhas. Ele falou? Falou ontem. Falou. Cutuquei bastante, inclusive eu quero dar mais uma cutucada no presidente da Câmara aqui. Opa! Né? Ele se preocupa menos com as reuniões com o Rubem, mais com os vereadores na Câmara, que está deixando a desejar. Tá bom, tá explicado então. Muito obrigado, vereador. Nada. Bom, mas para encerrar o programa, nós já estamos às 9 horas e 28 minutos, é isso aí? Pelo amor de Deus, o que é isso? Bom, Pierre, eu e o companheiro Zé Maria, aqui no programa, começamos o programa, falamos do caso dessa garota que você deve ter acompanhado, que um fato que aconteceu há 6, 7 anos atrás, não é, Zé? Aquela menina, a Beatriz, foi esfaqueada, uma criança que estava assistindo com a mãe uma festinha no colégio e pediu para sair, para ir no banheiro, e foi encontrada meia hora depois com 42 facadas. 7 anos após isso, eu acho que por conta da mãe, que queria uma providência das autoridades que descobrissem, que não dá para se entender, nós comentamos até aqui, e eu cheguei até a dizer, será que isso não foi o próprio Satanás? Porque ele é invisível, né? Ele existe, mas parece que é invisível, entendeu? Aquele que tem cabeça, tem rabo, tem chifre, né? Pelo menos comentam, né? Dizem isso, eu não quero vê-lo, nem me encontro, Deus me livre. Pois bem, porque é uma coisa altamente misteriosa, quer dizer, 7 anos, parece que ninguém teve interesse. E quando foi feita a caminhada pela mãe, coisa que veio da cidade dela até a capital pernambucana, quer dizer, para chamar a atenção. Pé, né? A pé, para chamar a atenção. Quer dizer, me parece que no outro dia aí, parece que o governador se compadeceu e encontraram um cidadão que, inclusive, ele confessou. E depois ele disse que forçosamente, foi forçado a dizer aquilo, mas ele nunca matou. Ele nem teria nenhum motivo para isso, porque ele não é doido, ele não tem problemas mentais. Descobriram um cara, né? E a própria mãe, você sabe da história, que sabe, eu não acredito que esse cidadão tenha matado a minha filha. Eu não acredito. Vimos aqui a opinião do prefeito Zé Maria, que também acha muito sinistro, não é? Esse caso. Na sua opinião, como é que você está vendo isso? Você que acompanha tudo e coisa. Realmente, você acredita que esse cara que foi preso é o assassino disso aqui? Quer dizer, porque eu acho que nem um psicopata, né? Você que entende disso aí também, acho que nem um psicopata pegaria uma criança sem nenhum motivo, uma menininha, né? De o quê? 11 anos? 7 anos. 7 anos. 42 facadas. Quer dizer, e até hoje, 7 anos, ninguém sabe, ninguém viu. De repente, quando há esse fato que a imprensa tomou conta, ele disse, não, já apareceu o matador e coisa. A sua opinião, por favor, também, para a gente encerrar o programa. Vilamar, meu caro Zé Maria, eu vou dar até um testemunho. Como advogado, eu ando muito em delegacias. E eu sei a deficiência das delegacias e a falta de estrutura que os policiais civis enfrentam todos os dias. O descaso do Estado com a nossa Polícia Civil e a Polícia Científica, a polícia que investiga esses casos, né? Então, esse problema, ele se iniciou no dia do crime, quando deveria ter sido, primeiro a delegacia deveria ter um suporte, e eu estou pressupondo que ela não teve, porque eu estou levando em consideração as que eu conheço. E o pessoal deve ter falhado em algum momento da investigação, talvez por falta de suporte. E nesse momento foi se levando como normalmente se levam os processos. Até os rappers, eles dizem muito isso. O barato é doido e o processo é lento, né? Veja, 7 anos sem pista. O Estado, misteriosamente, conseguiu supostamente apresentar o possível assassino, depois de 7 anos de investigação ou da falta dela. Isso é uma coisa muito estranha, né? Primeiro, o cidadão... O indivíduo... Lembrando que em época de eleição, né? Claro, em época de eleição, depois de um escândalo que a própria mãe fez na frente do tribunal, inclusive. Tem vídeos dela na internet gritando, xingando, pedindo justiça. O Rui Barbosa, já que a gente estava falando dele no começo, ele tem uma frase que ele diz: justiça que demora não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então, ainda que hoje, 7 anos depois,
se encontre o verdadeiro, se é que esse não é, o verdadeiro assassino da Beatriz, eu não sei se isso é justiça. Porque o sofrimento da mãe, digamos assim, os pensamentos, aquilo tudo que causou dentro dela, essa fermentação de negatividade, de sentimento de abandono, de que a sociedade, e eu escrevi isso no artigo ontem, sociedade vem de sócio, né? Societas, pessoas que vivem com objetivo comum, que a sociedade falhou com a criança, que a sociedade falhou com a mãe, com a sociedade falhou com a própria sociedade, que deveria se ver no sofrimento dessa mãe, se enxergar na morte dessa criança e fazer uma análise dentro dela própria, da pessoa que está vendo, para entender que esse tipo de situação não pode ser entendida como algo natural, como algo comum, como algo aceitável. Nós normalmente levantamos estátuas de heróis, né, para nos lembrarmos deles. Muitas vezes eu acho que a gente deveria levantar estátuas para representar essas falhas também, para que a gente nunca se esqueça. Porque se a gente lembrar do passado, de um erro do passado, dificilmente a gente vai repeti-lo. Eu espero que, caso isso não tenha um desfecho aceitável, quer dizer, qualquer desfecho já não vai ser mais aceitável por conta da demora, que é a injustiça qualificada e manifesta, nas palavras de Rui Barbosa, eu espero que coisas desse tipo não se repitam, no sentido da investigação. Porque um animal talvez não pensasse em assassinar outro animal sem motivo nenhum. Mas o ser humano e essas distorções que tem dentro da nossa própria inconsciência pode fazer com que isso se repita. Aqui em Cupira, com o trabalho de Zé Maria e com o trabalho da Secretaria de Educação, essa investigação teria sido mais fácil por conta das câmeras que vão estar dentro da escola agora, né? Mas veja, problema na falta de estrutura, lembrando que as escolas particulares já tinham câmeras há muito tempo, lá provavelmente não tinha. Problema na falta de estrutura da delegacia, problema na investigação, problema no processo, problema no fórum, problema na política e agora o governador, em ano de eleição, apresentando um possível bode expiatório para justificar a falha do Estado durante 7 anos de desgoverno. Por isso que eu encerro dizendo, agradeço as palavras, inclusive o comentário preciso também, né, do nosso companheiro hoje, o Pierre Logan, de dizer de que esse caso, como tantos outros, realmente, companheiro, isso é muito sinistro. Muito sinistro. Bom, e encerrando o programa, gente querida, agradecer a presença honrosa, a participação, hoje ao vivo, né, ajudando, já que ele faz parte também, oficialmente, né, é comentarista oficial da empresa, mesmo por telefone, o seu comentário de 10 minutos através da nossa emissora, por telefone, né, ou então via satélite ou internet, e hoje aqui ao vivo, ajudando com a falta dos dois companheiros, tanto o Josval Ricardo como o Alexandre Kennedy, por motivos alheios às suas vontades, né, mas agradeço a honrosa presença aqui do prefeito, a sua participação, os seus comentários, realmente sempre muito preciso. Um bom dia para você e até uma outra oportunidade, ou então até amanhã com o seu comentário, né, no programa Visão Política. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do Pierre, né, que me surpreendeu bastante com seus comentários precisos, sua inteligência ímpar, né? Parabéns. Obrigado. E terminando com uma boa notícia, dizendo assim, o governo Bolsonaro finalizou mais de 60 obras para a segurança hídrica, investiu 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2021 em água de transposição do Rio São Francisco, saindo de Pernambuco, caminham na direção do Açu de Castanhal do Ceará, já estão na Paraíba e chegam ainda neste mês do Rio Grande do Norte. Apenas terminar com uma boa notícia. E dizendo ao povo de Cupira, que eu não comecei, mas vou dizer agora um olá, um bom dia. Diz assim, amo a todos. E lembre-se, nós fizemos, nós estamos fazendo, vamos fazer muito mais. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Pierre, companheiro, colega aqui no momento, né, aqui de bancada do programa Visão Política, mas com respeito de que, além de um advogado, né, filósofo também, é também um vereador, de fato, justiça, representando o povo do município de Panelas, nos dando a honra, como disse o Zé Maria, de estar aqui participando conosco
do Visão Política, utilizando a sua inteligência, a sua perspicácia, porque é um conhecedor dos assuntos que interessam a todos, mas é ele principalmente, não só como político, mas como um ser humano, o que acontece no Brasil e até no mundo. Muito obrigado, muito bom dia e até outra oportunidade, viu? Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Zé Maria. Eu não me surpreendi tanto porque eu acompanho os comentários aqui na Agreste, já conheço o posicionamento do prefeito. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Sempre que precisar, pode contar comigo aqui na Agreste para tecer alguns comentários e conversar com o povo. Eu gosto bastante de rádio também. Eu vou plagiar. Eu sempre faço isso, às vezes, não é? Nem todo dia, para não chatear. Para mim, um dos maiores comunicadores desse estado, e por que não dizer desse país, Paulo Marques, saudosa memória, quando ele encerrava o seu programa dizendo: se você agir sempre com decência, dignidade e honradez, você não vai consertar o mundo. Mas com certeza, no mundo, haverá um canalha a menos. Bom dia, muito obrigado, beijo no coração de todos, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, gente. E use máscara, que é para se cuidar.